Vontade do Caos capítulo 461 cap 459. A filha de João Polvelianor. Eu estava bebendo de uma garrafa em cima de uma árvore quando vi a elfa cinzenta chamada Kira que acompanha aquela monstruosidade. Ela estava participando do treinamento de combate junto com os dois melhores guardiões da noite deste lugar. Pelo menos sem contar Nelson, o líder dos Elfos Gra no conselho da aldeia e responsável pelo treinamento da patrulha da noite. Por que você concordou em treiná-la? Você sabe a resposta. Nelson, eu sei, mas não devemos. Ela serve a essa monstruosidade. Isso só mostra que você foi sábio quando escolheu quem seguir. Nelson, sua reação foi muito adequada considerando o tipo de teste que estávamos fazendo. Nelson, ele está muito mais forte desde a última vez que o vi no Reino Macari. Isso apenas mostra seu talento. Além de que ele não é uma monstruosidade, nós apenas atingimos seu ponto fraco. Nelson, há apenas duas coisas que acontecem quando você atinge o ponto fraco de alguém. Nelson, o alvo será derrotado ou haverá uma reação explosiva. Você também sabia disso e tentou avisar a alta sacerdotisa Aredel. Infelizmente, ela não deu ouvidos. Nelson, suspirar olho para Kira. Vejo a mãe em seus movimentos. Parece que a mãe o ensinou bem antes de partir. Lágrimas, eu entendo a tristeza dela. A maneira como ela se move pode ser um pouco diferente. Mas percebendo claramente como sua mãe se move, apenas um pouco diferente, ela parece ter misturado técnicas um pouco mais imprevisíveis no que sua mãe ensinou. Nelson, eu tive tempo para investigar depois do Reino Macari. No momento em que vi aquela máscara eu sabia que não conseguiria tirá-la da minha cabeça. João morreu em uma epidemia em um lugar pequeno por causa de um nobre corrupto. A Joana, que era mais fiel aos seus deveres e a mais talentosa, morreu num lugar remoto e não havia quem protegesse o que ela mais amava. Nelson coloca a mão no meu ombro. Você não poderia ter deixado cair nada. Ninguém poderia. Foi escolha dela, Nelson. Todos nós a procuramos o melhor que podíamos. Mas mesmo ferida como ela estava, ela não era alguém fácil de encontrar. Nelson, eu nem sabia que ela estava grávida. Só eu sabia disso, mas não poderia te dizer, pois sabia que não seria capaz de manter suas emoções sob controle. Nelson, o pai dela também não sabia, mas acho que vou ter que mandar uma mensagem para ele. Nelson, é o pai dela que estou pensando. Quem mais poderia ser? Ele foi o único homem que Joan amou. Nelson, por que ela não contou a ele? Isso seria uma coisa difícil, considerando os inimigos que ele tinha na época. Nelson, mas parece que perder Joana naquela época o afetou muito. Ouvi dizer que todos os seus inimigos estão mortos agora. Nelson, se for o mesmo homem de que me lembro, vai procurar a filha da mesma forma desesperada que procurou a Joana. Eu sei, então vou esperar até que a missão que Zenos vai fazer termine antes de enviar uma mensagem para ele, para que ele não interfira na missão deles. Nelson, de que missão você está falando? Você não precisa saber. Quando a missão estiver concluída serei informado para enviar a mensagem ao pai de Kira. Nelson, por que não dizer nada para ela? Nós não a conhecemos bem o suficiente para saber como ela vai reagir. O máximo que posso fazer sem afetar muito sua vida atual é treiná-la da mesma maneira que treinei sua mãe. Nelson, ela mostrou um grande talento, talvez ainda mais talento do que sua mãe. Nelson, mas você vai deixar a máscara com ela? Mesmo que você não seja uma ronda noturna. Sim, essa é a única lembrança que ela tem de sua mãe, além de que a máscara já formou um vínculo com ela. Nelson, ela sabe que estamos aqui. Sim, eu acho que ela está desconfiada de suas origens serem desta aldeia, mas ela também percebeu que ninguém tentou falar com ela. Nelson, eu me pergunto por que ela não investigou seu passado até agora. Não sei se o passado dela significa muito para ela. Se ela é como a Joana, então ela só se importa com o momento. Nelson, não consigo deixar de ver a Joana na forma como a Kira luta. As duas são tão parecidas. Traço com esse tempo passado, os dias e semanas se passaram até se tornarem meses. Agora é hora de Kira partir.
mas até agora ela não procurou saber sobre o passado dela ou de sua mãe. Parece que o Nelson estava certo, ela não quer saber do próprio passado. Conhecendo a mãe, tenho certeza que ela não contou nada para a filha. Provavelmente nem contou sobre o pai, mas essas coisas dependem ela no final. Infelizmente, não sou tão bom quanto Nelson, então não posso ensinar nada a ela. Neste momento ela é melhor que eu. Eles partiram hoje e quando cheguei ao portão da aldeia que tinham acabado de passar, Nelson parece ter vindo segundos antes de mim, como se tivesse esperado que eles saíssem da aldeia antes de aparecer. Roman já estava lá há algum tempo. Deve ter vindo para se despedir de Sophia, sua filha. Parece que eu fui o último a chegar. Você veio ver o elfo cinzento? Romano, sim, eu pelo menos queria vê-la partir com meus próprios olhos. Nelson, eles notaram você. Eu suspeito que Zenos já deve saber de alguma coisa. Romano, ele sabe. Eu já o conheci durante uma noite de treinamento. Até ele sabe que é suspeito que eu esteja ensinando pessoalmente seu seguidor. Nelson, ele já deve conhecer todos os líderes do conselho, incluindo você. Pelo que observei dele, ele é muito cuidadoso. Não sei sua relação com aquele elfo cinzento, mas não se preocupe. Pelo que ele mostrou quando chegou, ele tem uma forte ligação com aqueles que o seguem, então ela estará segura. Romano, concordo com as palavras do general Roman, mas ainda me dói vê-la partir sem sequer falar com ela. Mas, se tivesse, acabaria falando sobre sua mãe mais cedo ou mais tarde, então mantive distância dela. Eu ainda não gosto de você estar com essa monstruosidade. Não sei se você vai estar tão segura, mas pelo menos você parece feliz, filha da Joana. Vontade do Caos, capítulo 462, cap 460. Cidade das Sombras. Depois de sairmos da aldeia dos elfos, decidimos fazer o caminho mais curto até a cidade portuária na região norte do reino de Grimo. Para isso teríamos que passar por mais uma cidade. Os elfos nos deram um mapa do reino e indicaram o caminho que devemos tomar. Então digo a Nix e Orion que fiquem na carruagem para que possamos sair da floresta ilusória pelo caminho marcado no mapa. Enquanto isso, todos os outros entrarão na masmorra que abri dentro da carruagem. Esta será a primeira vez que entro na masmorra em meses. Traço assim que entrei no dungeon, vou direto para o 23º andar, que é o andar onde fica a mansão e a cidade agora. Graças ao Anual Monster Wave conseguimos coletar muito DP. Com isso conseguimos expandir mais o tamanho do andar da mansão e conseguimos criar mais andares. Tivemos até mais DP para criar ainda mais andares, mas decidi investir na modificação de andares e na implementação de pontos de spawn automáticos de monstros. Com isso esta masmorra finalmente se tornou realmente funcional. Existem monstros diferentes em cada andar. Além disso, todos os monstros nesta masmorra são variantes sem alma. Os mid-bosses são monstros sem alma únicos e os chefes de andar são monstros únicos com almas. Eu não decidi sobre um chefe de dungeon, por enquanto. Ainda estou pensando nisso. Para os monstros em que coloco almas, eles estão ligados ao dungeon. Então mesmo que sejam derrotados, eles reaparecerão mais cedo ou mais tarde. Além disso, eram todos criminosos. Mas seria hipócrita da minha parte se eu os tratasse como criminosos quando eles não são as mesmas pessoas de quando estavam vivos. Assim como ela, eles se lembram de suas vidas quando estavam vivos antes de matá-los. Mas para eles, é como ver as memórias de outra pessoa. Por isso criei 3 chefes para cada andar. Eles vão se revezar ficando na sala do chefe um dia e depois 2 na cidade como dia de folga. Mas eles só podem vir de seus respectivos andares para o andar da cidade. Eles são incapazes de deixar o dungeon. Eles ainda estão presos no calabouço até o momento que eu quiser libertar suas almas. Mas também servirão para proteger o calabouço. Infelizmente, o monstro mais forte do calabouço, por enquanto, é apenas grau C, mas isso terá que ser o suficiente por enquanto. À medida que eu expandir o dungeon, as coisas vão melhorar. Além disso, vai agir que há monstros no dungeon que nunca teremos que nos preocupar em ficar sem comida.
Também fiquei sabendo que o 22º andar já tem uma fazenda construída e o plantio das dezenas de tipos de sementes que Freya comprou muito tempo atrás já havia começado para trás. Na Vila dos Elfos, eles tiveram a gentileza de postar missões para a Guilda dos Aventureiros sobre os monstros que eu queria para o Dungeon Mountain Bufalo e Cocatrice. Graças a isso conseguimos que algumas centenas desses monstros tirassem as fazendas certas do dungeon como eu queria. Claro, o dinheiro como recompensa por essas missões saiu do meu bolso. Não permitiria que os elfos pagassem por isso. Outra coisa que ganhei dos elfos foram muitos livros sobre magia, artes marciais e runas espirituais. Com isso, nossa biblioteca agora deve ser gigante. Depois de tanto esperar para conhecer essa cidade, não aguentei mais esperar. Assim que chegamos no 23º andar, abri minhas asas e fui na direção onde ficava o acampamento. Fiquei sabendo que a cidade foi construída ali. O acampamento não existe mais. Fiquei surpreso com o tempo que levou para chegar ao local. Mesmo voando demorou quase 1 hora. Parece que Nix ampliou 2 vezes aquele andar. Deve ter desfrutado de uma pequena fortuna em DP, já que cada ampliação de andar custa mais que a anterior. Quando cheguei perto o suficiente para ver a cidade, fiquei maravilhado com sua beleza. Era uma cidade colorida. Mesmo do céu eu conseguia diferenciar os diferentes bairros por sua arquitetura única. O bairro que foi feito com arquitetura Alves parecia mais que parte da floresta estava entrando na cidade, e as ruas pareciam trilhas vistas de cima. O resto da cidade era incrível, tinha alguma arquitetura parecida com o que eu conheço com prédios de arquitetura romana. Muitos dos prédios pareciam prédios europeus com uma aparência linda. Havia também um baixo que tem uma arquitetura estranha onde tem portas redondas nas partes superiores dos edifícios. Uma coisa que notei foi que todos os prédios eram muito grandes e com grandes portas. Parece que Leonardo estava falando sério quando disse que queria que os seus prédios fossem adaptados a várias raças independente do tamanho ou formato de seus corpos. Os lugares que tinham escadas sempre tinham rampas ao lado das escadas, provavelmente para ser mais confortável para corridas como as lâmias. Assim que saí no meio da cidade, fiquei maravilhado com tudo ao meu redor e comecei a explorar tudo. Houve algumas construções que me chamaram a atenção. A grande construção com arquitetura romana que eu vi antes era algo parecido com uma guilda de aventureiros onde as pessoas faziam pedidos de coisas que precisavam, desde tarefas domésticas até caçar monstros de masmorras. Havia até pedidos para as linhas de aracnes. Tinha também um lindo prédio redondo de 5 andares com uma arquitetura que se mistura com o bairro da floresta ao lado. Tinha plantas que cresciam ao seu redor dando um toque de cor à sua superfície branca. A praça da cidade era magnífica, com um jardim com vários tipos de flores e belas árvores. Além disso, no meio da praça, havia uma bela fonte não muito longe de uma área aberta onde acho que deveria haver algo. Leonardo já havia me dito que ainda não terminou tudo por falta de alguns materiais. Também tinha um prédio grande que parecia ser feito de mármore branco e um tipo de mármore cristal vermelho. Pelos símbolos do prédio imagino que fosse o templo que Vanessa tanto queria. Quando entrei no templo vi que não havia estátua, mas havia lugares separados com placas para alguns deuses, como a deusa do sangue, deusa das fadas, deus dos espíritos, deus das bestas, deus demônio da vingança, deus da magia, deusa da sabedoria e deus dragão. Parece que nenhuma estátua foi preparada ainda. Parece que mesmo depois de meses de trabalho ainda há muitas coisas para fazer, mas estou surpreso com o grande número de coisas que eles fizeram até agora. O movimento da cidade foi incrível, com tantas corridas andando de um lado para outro. Tudo foi incrível. Me sinto uma criança na Disney. Vontade do Caos, capítulo 463 cap 461, Rei das Sombras. Uma coisa que me chamou a atenção foram os desenhos, enfeites e marcas de correntes por todos os lados. Era algo que facilmente passava despercebido. Eram apenas detalhes sutis, nada grandiosos. Mas percebi que, como essas correntes são as mesmas que estão desenhadas no meu corpo, não posso dizer se Leonardo já viu isso ou se alguém lhe contou sobre isso, mas tenho certeza de que foi baseado em minhas próprias marcas.
Esta cidade está tão feliz com todo mundo andando de um lado para outro com sorrisos no rosto. Todos que passam por mim me cumprimentam, mas não consigo parar de olhar para tudo. Continuo andando por todos os cantos da cidade. Fiquei fascinado de uma forma que não esperava. Pude sentir um calor dentro do meu coração que me encheu de emoção. Eu sabia o motivo disso. Essa emoção transbordando dentro do meu peito era a felicidade. Esta cidade será minha casa, a casa que todos construímos juntos, a casa para onde sempre posso voltar, a casa onde sempre haverá alguém esperando eu. Antes que eu percebesse, eu estava no topo da árvore mais alta fora da cidade. Minha reação foi acelerada olhando para aquele esplendor. A cidade não tinha muros, não precisava de algo tão inútil neste lugar. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você viria a este lugar. Kira, tudo é magnífico. Tenho que parabenizar o Leonardo por isso. Superou todas as minhas expectativas. Tentamos parabenizá-lo, mas ele não ficou. Disse que não vai aceitar que ninguém o parabenize por um trabalho que ainda não terminou. Kira, este lugar é muito melhor do que eu esperava só de ver os esboços dos desenhos de Leonardo. Onde ele está? Aquele elfo adormeceu ontem de manhã. Ele passou semanas sem dormir. Biaco, eu estava tão distraído com esta cidade que não percebi que Kira e Biaco estavam sentados em galho conversando ao meu lado. Eu disse a ele para não exagerar. Ele é como você, mestre. Kira, uma vez que ele coloca algo na cabeça, ele nunca mais tira. Kira, ele queria acompanhar a construção de todas as estruturas desta cidade. Ele é muito perfeccionista. Kira, o maníaco até chorava cada construção concluída. Ah, Biaco, você não deveria rir desse Biaco. Este é o sonho de Leonardo. Acho que seria impossível dizer a ele para manter o controle de suas emoções. Marque este site novelnest.com para atualizar os romances mais recentes. Eu mesmo estou achando difícil manter o controle de mim mesmo. Não sei quanto tempo fiquei naquela árvore apenas olhando a paisagem urbana. Tudo o que sei é que não conseguia parar de sorrir. Nunca me apeguei muito a um lugar na minha vida anterior e nesta vida atual foram apenas 3 lugares que ficaram marcados na minha memória. O primeiro lugar seria o orfanato para o qual eu sempre voltava e onde cresci na minha vida anterior. Sem dúvida esse foi meu único lar verdadeiro na minha vida anterior. O segundo lugar seria a cabana que construí junto com as meninas na Floresta de Sangue, que foi o primeiro lugar neste mundo que construí com minhas próprias mãos. Interdependente dos lugares de onde vou hoje, aquela pequena cabana sempre terá um lugar no meu coração. O terceiro lugar seria a mansão que eu levei como lar para minha família que estava em constante crescimento na época. Essa mansão ainda está comigo e sempre estará porque eu a trouxe para esta masmorra. Essa mansão foi o ponto de partida para o início de esta cidade. Mas desta vez é diferente. Eu posso sentir isso. Isso não é apenas um lar para mim. É um lar para todas essas pessoas que estavam rindo e conversando por toda a cidade. Só de olhar para todos eles eu lembro como os encontrei. A maioria deles eram da serra e não tinham para onde ir sendo obrigados a deixar o único lugar que tinham nesse mundo. Os Lizardman liderados por Baruch foram capturados e têm seus aldeia destruída. Há também os elfos que escolheram nos seguir desta vez. Pelo que me disseram, esses elfos em sua maioria não se sentiam em casa em sua aldeia. Muitos parecem ter sido vítimas que foram resgatadas da escravidão. Havia também aqueles que não tinham família em sua aldeia e não tinham apego à própria aldeia. Eles queriam viajar e explorar o mundo. Havia também aqueles corajosos do que se apaixonaram pelas pessoas desta masmorra e escolheram vir junto. Há tantas raças diferentes vivendo juntas. A visão dessas diferentes raças em uma cidade com tantas singularidades foi incrível. Este lugar é a minha casa. Vou proteger este lugar com tudo o que tenho. Ding. Menor vírgula todos os títulos do tipo rei foram absorvidos por um novo título que está sendo criado vírgula maior ponto menor vírgula você conquistou o título rei das sombras vírgula maior ponto suspirar não adianta reclamar desse título quando todas as pessoas desta cidade me reconhecem como seu líder há muito tempo. E aí mestre? Kira, nada, só estou um pouco surpreso com tudo isso acontecendo.
Depois de um tempo todos se reuniram onde eu estava. Queriam me levar para a mansão, mas antes disso eu puxei todos para passearem pela cidade comigo. Eu queria passear por essa cidade com minha família, então passamos algumas horas andando pela cidade. Todos os estabelecimentos estavam fechados pois todos os moradores estavam primeiro organizando suas casas antes de cuidar das lojas. Enquanto caminhávamos pela cidade, contei a todos sobre meu novo título. Eles disseram que todos no dungeão estavam me chamando por esse título desde a noite passada, quando entraram no dungeão. Por isso na Serra chamamos este lugar de Vila das Sombras, mas ao invés de construir uma vila, decidimos construir uma cidade que herdou o nome da vila e está sendo chamada de Cidade das Sombras. Como sou líder de todos e com incentivo dos meus filhos, parece que todos começaram a me chamar de Rei das Sombras, mas eu não tinha recebido o título até agora por algum motivo. Talvez eu só tenha conseguido o título agora porque entrei na cidade e criei um sentimento de pertencimento lá, ou talvez seja por outra coisa que não entendo. Depois de passear pela cidade caminhamos até a mansão que não ficava longe. Aproveitei para conversar com todos sobre tudo o que vimos na cidade. Jade ficou especialmente feliz em ver como a cidade se adaptou às lâmias. Fiquei aliviado quando cheguei na mansão e ainda era a mesma mansão que eu lembrava. Fiquei com medo de terem construído um castelo como prometido antes. Parece que felizmente não o fizeram. Entramos todos na mansão e vamos para o salão onde sempre acontece a reunião. Eu tinha muito o que conversar com todo mundo, muitas decisões a tomar. Durante a reunião todos estavam falando sobre a cidade, mas tive que mudar um pouco de assunto para falar sobre como vamos chegar ao continente negro. A Vila dos Elfos nos forneceu alguns mapas. Entre esses mapas estava um que mostrava o continente negro e o continente Morror onde estamos. Nira abriu o mapa em cima da mesa para todos verem. Pelo que sabemos, pelo que nos contaram os elfos e pelo que Lilian nos contou, não existe um caminho 100% seguro entre esses dois continentes. Deixei Lilian assumir a liderança da reunião, pois ela conhecia o caminho e sabia tudo sobre o continente negro. De acordo com o que Lilian disse, o oceano é um lugar muito perigoso cheio de monstros, piratas e tempestades que podem destruir os navios mais fracos. Parece que um navio feito de madeira normal quebraria facilmente durante a primeira tempestade se tivesse azar, e Lilian disse que os navios devem ser reforçados com magia para resistir a tempestades e ataques de monstros. Ainda bem que temos um barco adequado feito dos corpos de monstros do tipo madeira de grau de catástrofe inferior. Rakan também disse que já havia reforçado o navio com feitiços e runas junto com os elfos. Parece que a única coisa que precisamos decidir é para onde ir. De acordo com Lilian, há um lugar onde há fortes correntes. Por isso a maioria dos monstros fica longe de lá, mas por isso há muitos piratas. Lilian disse ainda que é por esse caminho que passam muitos navios de contrabando entre os dois continentes. Como não tínhamos uma ideia melhor, parece que vamos escolher esse caminho. Com um caminho já traçado para o continente negro, agora só tínhamos que nos preocupar em chegar ao porto em cerca de um mês, ou seja, se não houver imprevistos. Todos decidimos continuar pelo caminho que os elfos nos mostraram no mapa. Durante este caminho passaremos por uma cidade antes de chegar à cidade portuária onde vamos deixar este continente. Nira disse que tentará encontrar os materiais que Leonardo precisa para terminar essa cidade nessas duas cidades. Com isso continuamos conversando sobre vários assuntos pelo resto do dia. Vontade do Caos capítulo 464 cap 462 Fuga mestre, vamos lutar. Com nossa força podemos dizimar todos eles. Orion, eu sei disso, mas não podemos fazer isso agora. Então fique quieto no meu ombro enquanto eu corro. Lá está o diabo, leve em nome de Baldur. Templário da Igreja da Luz, em nome de Baldur. Mate o demônio. Fazemos justiça à sua santidade arcebispo Galareto. Templário da Igreja da Luz, mate o demônio. Eu corria sozinho pelas ruas de uma cidade com milhares de soldados correndo atrás de mim. Muitos andavam em cavalos brancos, outros corriam em cima dos detalhados.
Havia também alguns que corriam sem montaria atrás de mim. Pude sentir a intenção assassina de milhares de pessoas atrás de mim. Quando olhei para trás pude ver o ódio e o desgosto nos olhos desses soldados. Eu não posso dizer se eles são assim porque eu sou alguém querido por sua religião, porque eu sou um vampiro, porque eu pareço um demônio, ou apenas tudo junto. Na verdade, acho que eles não sabem que sou uma vampira. Além disso, esqueci o título herege que ganhei de Baldur quando transformei Vanessa em minha filha, mas não sabia que o efeito desse título era tão intenso. Você está no meio de uma cidade e seus loucos param de me seguir. Porque essa porcaria tinha que acontecer. Eu só queria um passeio tranquilo. Deixe-me ir até eles. Se matarmos todos podemos voltar para a viagem em paz como você queria. Layla está amarrada por uma das minhas cordas em um dos bolsos do meu casaco. Esse pequeno demônio está de olhos vermelhos e desencadeando uma intenção assassina verdadeiramente forte. Não posso deixar esse monstro livre para fazer o que quiser no meio de uma cidade. Cala a boca, seu demônio psicopata. Você realmente acha que eu sou estúpido o suficiente para deixar você fazer genocídio no meio de uma cidade? Há mais ataques vindo, mestre. Orion, caramba. Menor capa de sangue maior eu corto as palmas das minhas mãos e controlo meu sangue para sair do meu corpo enquanto ele envolve as linhas que saem da minha mão. Então em questão de 2 segundos, uma capa vermelha meio líquida e meio sólida é criada enquanto eu jogo nas minhas costas e cair. Prender em meus ombros. Depois de meses de treinamento e aperfeiçoamento dessa técnica repetidamente, ela finalmente se tornou uma habilidade, graças à qual ficou muito mais fácil controlar e manter essa capa. A capa se transforma em vários escudos de cristal vermelho que afastam todos os ataques desses tolos que correm atrás de mim. Depois voltam para sua empresa de capa. Ainda estou usando uma roupa que esconde meu corpo e uma máscara. Também estou correndo porque não quero usar minhas asas na frente das pessoas. Se eu não tivesse sido descuidado antes, nada disso teria acontecido. Corro para os portões fechados da cidade e tem um esquadrão de centenas de soldados armados do exército da Igreja da Luz esperando por mim. Continuo correndo a toda velocidade. Quando estou a 40 ou 50 metros do portão, acumulo meu ki nas pernas e uso minha habilidade de salto para subir centenas de metros de altura sobre os muros. Claro, eles não permitiram que eu fugisse. Vários ataques foram feitos contra mim como flechas, habilidades e feitiços. Menor barreira de mana maior as flechas eram facilmente defendidas usando minha capa para criar escudos de cristal facilmente. Feitiços eram defendidos pela minha barreira de mana. Habilidades do tipo lâmina leve que eram a maioria, e outras que eu nunca tinha visto como raios de luz entre outras também eram defendidas pela minha barreira de mana. Eu tenho uma quantidade muito grande de mana. Eu poderia facilmente suportar esse tipo de ataque por horas e ainda ter metade da minha mana sobrando. Os ataques foram inúteis contra mim, mas não os impediam de continuar me atacando até eu cair no chão e correr para a floresta. Assim que chego na floresta saio de vista deles que ainda estão saindo dos portões que se abriram mais rápido do que o esperado. Então eu entro nas sombras de uma árvore e passo de sombra em sombra até pisar na sombra do cavalo de alguém indo em direção à cidade. O demônio corra nessa direção, atrás dele. Templário da Igreja da Luz, mate o demônio. Enquanto estou na sombra do cavalo vejo as tropas da Igreja da Luz passando correndo. O templário de armadura branca e montado em um cavalo branco que também está de armadura nele. Posso sentir sua fúria por ter perdido de vista eu. Eu faço o meu melhor para esconder minha aura e presença enquanto estou dentro da sombra deste cavalo. Minha sorte é que Orion está comigo e consegue esconder minha aura com mais facilidade. Era eu, Orion e Layla dentro dessa sombra. Depois que as tropas da Igreja da Luz saíram, volto para dentro da cidade depois de esperar uma hora fora da cidade em uma fila enquanto os soldados da cidade verificam todos que entram. Assim que entrei na cidade notei que não conseguia ver nenhuma das tropas da Igreja da Luz. Então comecei a me mover de sombra em sombra até chegar a um restaurante onde Nix, Nira, Diana, Sophia, Kira e Lira nós estamos. Eu entro na sombra de Nix e fico lá.
Então Nix se abaixa e alcança a sombra puxando Layla ainda amarrada, que ela joga sobre a mesa. Nix, me deixe ir, me tire dessas malditas linhas. Layla, você mesmo pediu. Você tem alguma ideia do problema que você causou desta vez? Nix, como eu poderia saber que eles iriam atacar o mestre? Layla, tudo o que eu fiz foi uma pequena brincadeira. Layla, suspirar agora eu sei porque meu pai e meu mestre continuam chamando você de diabo. Lyra, você tem que estar mais atento ao seu redor. Eu os notei há muito tempo e estava em guarda no caso de eles começarem a causar problemas. Kira, mas eu não esperava que você fosse o único a nos causar problemas. Kira, devemos deixar esta cidade? Nira, não é seu para dizer que é seguro ficar aqui. Nira, o mestre os tirou da cidade, então tudo deve ficar bem. Sofia, além disso, eles foram em uma direção diferente para onde estamos indo, então ficaremos bem se continuarmos nosso caminho. Diana, eles não podem imaginar que estou de volta à cidade, então devemos estar seguros aqui, então vamos continuar com o plano. Porque essas malditas linhas são tão difíceis, droga. Layla, enquanto todos olham para Layla, que continua se contorcendo na mesa tentando se libertar, eu os ouço falando antes de dizer o que fazer enquanto ainda me mantenho escondida na sombra de Nix. Enquanto estivermos na cidade, permanecerei escondido dentro de sua sombra Nix, então mesmo que haja algum informante da Igreja da Luz na cidade, eles não vão me notar. Isso é o que eu chamo de inversão de papéis Nix. Porque tudo tinha que terminar assim. Eu gostaria apenas de jogar a culpa na Layla, mas ela era apenas parte do problema. Tudo isso aconteceu por uma variável imprevista de fatores. Traço a cidade de Barilla. 1 hora antes. Estamos viajando há quase um mês. Finalmente chegamos tranquilamente na cidade de Barilla, que é nossa parada antes da cidade portuária, que levará mais de meio mês para chegar. Contra todas as minhas expectativas, nossa viagem foi bem tranquila se não contarmos os ataques de monstros e bandidos que matamos ao longo do caminho. Evitamos entrar nas aldeias e como inicialmente planeamos, viemos diretamente para esta cidade onde vamos ficar 1 ou 2 dias para tentar comprar algumas coisas. Mas assim que entramos no portão vamos direto para a praça da cidade porque ouvi um soldado dizer que havia uma barraca de comida que vendia comida deliciosa. Enquanto estávamos na praça, vemos que há muitas barracas de rua por todos os lados. Algumas são barracas de comida como aquela onde compramos essa comida deliciosa que parece carne. Mas também existem várias barracas que vendem coisas diferentes como máscaras, livros, acessórios, armas, ingredientes, etc. Todos se separaram para procurar coisas interessantes para comprar por diversão, pois não estávamos com pressa e íamos ficar nesta cidade por alguns dias. Achei as máscaras interessantes e me aproximei das 2 barracas que estavam vendendo essas máscaras. Uma tenda tinha máscaras de monstros e a outra tinha máscaras cerimoniais muito bonitas. Eu tinha Orion na forma de monstro bebê no meu ombro e Layla voando ao meu redor. Eu estava vestindo uma roupa com capuz que escondia meu corpo inteiro, uma máscara para esconder meu rosto e chifres de cristal. Mesmo que minha aparência seja suspeita, não importa. Uma coisa que aprendi desde que vim a este mundo é que muitas pessoas tentam esconder sua aparência de nobres a criminosos, espiões e até aventureiros. Então, mesmo que eu pareça um pouco desconfiado, não importa, mesmo nesta cidade, se eu olhar em volta com cuidado, devo ver pelo menos uma pessoa usando capaz de esconder sua aparência. O que causou meu problema foi que eu vi um grande número de soldados com símbolos da Igreja da Luz descendo a rua. Havia algumas pessoas vestindo armaduras brancas não muito longe de mim que ficavam olhando com desconfiança enquanto comiam algo das barracas de rua. Mas neste momento, em uma brincadeira de Layla, ela pega uma máscara da loja e tira minha máscara para colocar a outra no lugar, antes que eu possa dizer qualquer coisa ou impedi-la. Este foi um descuido meu, pois estava distraído vendo essas pessoas em armaduras brancas que lembravam os templários que vi nos jogos. Quando Layla tirou minha máscara, este templário me olhou surpreso,
Mas logo sua expressão mudou para uma expressão de ódio cheio de vontade assassina. Então ele soltou um grito tão alto que percorreu toda a cidade dando ordens a todos os soldados da Igreja da Luz que se reúnem com grande velocidade enquanto me perseguiam. Trace uma pousada na cidade de Barilla. Noite. Eu estava fora da sombra de Nix observando o céu noturno pela janela. O que esses soldados estavam fazendo aqui? Além disso, por que tantos? Vontade do Caos capítulo 465 cap 463 Salvando filhos escravos no dia seguinte, todos acordamos cedo, todos tinham coisas para fazer, então nos dividimos em 3 grupos. O primeiro grupo iria com Nira fazer compras na guilda comercial, procuraria os itens que ainda faltavam no calabouço que Nira tinha em sua lista, e também procurariam os materiais que Leonardo precisava para continuar a contração da cidade. E alguns outros itens não urgentes que aqueles no dungeão estão querendo. O segundo grupo ia vir comigo, ou devo dizer ia com Nix, para limpar os locais de comércio de escravos. Os elfos têm sido muito bons para mim e para os outros. Então pensei em dar uma olhada nos elfos legais e ilegais escravos para libertá-los dependendo da situação de cada um. O terceiro grupo será composto por Kira junto com Elsariz e sua família que tiramos do dungeão para ajudar Kira. Eles investigaram por que havia tantos soldados da Igreja da Luz nesta cidade. Afinal, foi decidido que nos separamos depois de comer alguma coisa. Então entro na sombra de Nix para não chamar a atenção novamente, pois não sei se ainda há pessoas da Igreja da Luz aqui na cidade. Passo o resto do dia junto com Orion dentro da sombra de Nix enquanto Layla estava sentada no ombro de Nix. Sophia também vinha nos ajudar a saber as melhores escolhas na hora de decidir o que fazer. Havia apenas 2 traficantes de escravos legais na cidade. Um deles lidava com escravos criminosos e o outro com escravos por dívida. Os mercadores que lidavam com escravos criminosos não tinham nenhum elfo com eles e depois de olhar para sua lista de escravos através dos olhos de Nix, saímos, pois nenhum de seus escravos prestou atenção em mim. O comerciante de escravos da dívida tinha 5 elfos, 3 crianças que eram 2 meninos e uma menina, e também tinha 2 homens elfos brancos adultos. Os 2 meninos eram elfos brancos e a menina era uma elfa negra. Depois de analisar suas dívidas descobri que nenhum deles tem parentesco consanguíneo. Os 2 meninos vieram de uma vila que está passando fome e foi usada para pagar a dívida de toda a vila. A menina herdou a dívida do aventureiro pais que morreram. Os 2 adultos foram transformados em escravos por causa de dívidas de jogo. Eu também dou uma olhada no resto da lista de escravos deste lugar só por precaução. Conversei com Nix pedindo alguns minutos para pensar no comerciante que a deixa na sala e sai por um tempo. Layla, certifique-se de que ninguém nos ouça. Menor barreira de som maior Layla. Eu falo com Layla em sua mente para criar uma barreira de som ao redor da sala, pois quero ter certeza de que ninguém ouvirá minha voz enquanto falo da sombra de Nix. O que você acha desses 5 elfos, Sophia? Crianças sendo vendidas ou usadas para pagar dívidas é cruel, mas comum de se fazer, infelizmente, pois um elfo vale mais. Pode ter salvado uma pequena vila de entregar dezenas de crianças ou mesmo adultos para pagar impostos. Sophia, mas se salvarmos essas crianças, não sei se devemos levá-las de volta para suas aldeias. Talvez seja melhor levá-las para a aldeia da Floresta Ilusória. Sophia, imagino que deve haver pessoas da aldeia nesta cidade, certo? Sim, em quase todas as cidades do Reino Grimo haverá alguém. Sophia, o que vamos fazer com os 2 adultos? Nix, estou pensando em não fazer nada. Eles se tornaram escravos por dívidas de jogo. Você entende o que eu quero dizer? Eu não entendi. Layla, quero dizer, eles foram tolos o suficiente para continuar jogando mesmo depois de perder todo o dinheiro. Foi porque continuaram perdendo mesmo depois de ficarem sem dinheiro que acabaram endividados. Não tem obrigação de ajudar alguém tolo o suficiente para buscar a autodestruição. Concordo com você, mestre. Uma pessoa deve ser responsável por suas ações. O que acontece com ela será algo que ela mesma buscou para si mesma. Sophia, as crianças são diferentes. Elas não estavam no controle de suas próprias vidas, então elas merecem ajuda, se possível.
Nix, então, vamos levá-los. Então vou deixar a decisão do que fazer ao seu lado, Sophia. Certo. Sofia, eu vi outras crianças na lista em situações semelhantes. O que devemos fazer? Nix, eu já estou levando alguns, então eu posso levar todos. Depois deixe eles decidirem se eles querem ir para a Vila dos Elfos ou ficar no calabouço. Você tem certeza que os elfos aceitariam crianças de outras raças? Layla, por que não? Vimos que existem outras raças que vivem na vila, raças que ficam lá mesmo durante a onda monstro anual. O mestre está certo, podemos aceitá-los na aldeia. Muitos elfos optam por adotar crianças por causa da demora em ter seus próprios filhos ou simplesmente porque sentem falta de seus filhos porque estão muito longe. Sofia, somos uma raça com longa vida útil. Então dedicar 1 ou 2 décadas para criar um filho não é tempo suficiente para nós. Sofia, mesmo que essas crianças decidam ficar no calabouço, não será um problema. Não há crianças no calabouço agora, mas há muitas mulheres e homens que tiveram família no passado que estão desesperados para tê-los. Novamente. Nix, eu vou deixar você lidar com isso. Mas eu só vou aceitar crianças que não são prejudicadas pelas raças de Dungeon. Caso contrário, mande-as para os elfos para cuidarem. Tudo bem para mim, mas acho que você descobrirá que não tem com o que se preocupar. As crianças podem se adaptar rapidamente, além de terem a mente mais aberta do que os adultos. Nix, desde quando você sabe tanto sobre crianças? Vanessa e Freya me ensinaram sobre isso. Só vi que era verdade quando vi as crianças da aldeia da Floresta Ilusória reagindo aos moradores da masmorra. Nix, após uma pequena conversa com todos e uma decisão tomada, Layla desativa a barreira e Sophia liga para o traficante de escravos. Nix cuida das negociações que correm muito bem e conseguimos sair de lá com 28 crianças de 5 a 13 anos. Levamos todos para a pousada onde ficamos no térreo. Isso porque há um pequeno restaurante onde as pessoas podem comer. Nix ordena comida para todas as crianças enquanto eu saio da cidade, indo de sombra em sombra. Então eu abro o calabouço deixando os 2 magos elfos subordinados de Karine e Rakan saírem do calabouço para entrar na cidade com um grande vagão de carga que eu pequeno masmorra. Depois disso os conduzo para a pousada onde estamos enquanto nos escondemos em suas sombras. Peço aos 3 que levem as crianças para fora da cidade no meio da tarde e também deixei uma poção para dormir que tem efeito lento para Karina. As crianças devem estar dormindo quando você abrir o portão da masmorra e só acordar quando já estiverem na cidade das sombras para não se assustarem. Afinal, o portão da masmorra é a cabeça de um dragão com a mandíbula aberta. Qualquer criança ficaria com medo. Eu estava com medo quando entrei pela primeira vez na masmorra da grande serpente. Quando chegou a hora, no meio da tarde, Karine e as irmãs elfas levaram as crianças para fora da cidade no vagão de carga. Fiquei na sombra da carruagem até sairmos da cidade. Depois fomos para o meio da floresta, onde deixei a carruagem inteira entrar no calabouço. Quando entramos, já havia vários elfos lá dentro esperando por nós. Eu pedi isso mais cedo quando vim chamar Karine e as irmãs elfas. As crianças são levadas pelos elfos para o andar da cidade enquanto a carruagem é guardada no depósito de itens até chegarem ao andar da cidade, onde usarão novamente para levar as crianças para a mansão. Eu não quero que as crianças vejam a cidade por enquanto, pelo menos até eu ter certeza que eles querem ficar no calabouço. Eu disse para eles não falarem a verdade sobre onde eles estão e apenas dizerem se eles querem ficar ou vou para a Vila dos Elfos. Além disso, pedi eles para ver como as crianças que querem ficar reagem às diferentes raças do calabouço. Então deixo tudo em suas mãos e volto para fora fechando o portão do calabouço e voando escondido para a cidade direto para a pousada onde estamos hospedados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.